apresentar o programa Toca o Clarim, edição 891, ano 16. O tema de hoje, o juízo de Deus contra os corruptores. O texto bíblico, primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 16. Um texto maravilhoso porque fala como Deus revela, como Deus se revela, como Deus se manifesta, como Deus tem feito através da história. Nosso Senhor, na sua grandeza, na sua fidelidade, na sua bondade, tem se manifestado de forma gloriosa, ensinando os seus servos a estar na sua presença e comunhão. Homens e mulheres que têm obedecido a Deus, que têm recebido a graça, e estes homens, meus amados, eles recebem a instrução, a orientação para as suas vidas e para os demais. Então, nosso texto, 1 Reis 14, 1 a 16. O primeiro versículo diz assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e Jeroboão disse à sua mulher: Levanta-te agora e desfaça-te, para que não te conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou em casa de Aías, e Aías já não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor havia dito a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho que está doente. Assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela fingirá ser outra pessoa. Vai e diz a ela. Assim sucedeu, que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Porque eu sou enviado a te dar uma terrível notícia. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi e dei a ti. E tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para me provocar a ira. E me lançaram para trás, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão a todo homem, até o menino, tanto escravo como o livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Assim disse o Senhor. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa.
Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, que, digo eu, já há de ser. Também o Senhor ferirá Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra, que tinha dado a seus pais, e os espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando a ira ao Senhor. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez Israel pecar. Louvado seja Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, mais uma vez te louvamos, mais uma vez oramos, mais uma vez suplicamos pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos. Dá graça aos teus filhos, dá graça aos teus servos, manifesta o teu poder e nos fala, Senhor, através da tua santa palavra. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, Jeroboão era um soldado valoroso. Jeroboão foi um homem que se destacou muito no exército de Salomão. Ele foi um homem importante, ele era corajoso, ele era habilidoso, ele tinha muitas qualidades. Ele foi um homem muito importante, ele tornou-se tão importante que a população, nos dias de Salomão, falavam mais de Jeroboão do que de Roboão, do que dos príncipes, pela importância que ele tinha, pela qualidade, pela qualificação do seu serviço ao reino. Mas o Salomão tinha errado feio, tinha pecado contra Deus. Essa questão da idolatria, eu sou absolutamente seguro para falar contra esta desgraça, porque foi a minha prática, a minha família toda pereceu, meus pais pereceram, meus avós paternos e maternos, toda a nossa família foi vítima da idolatria maligna, desta doutrina infernal que o catolicismo implantou no Ocidente e no Brasil colônia, no Brasil império e no Brasil república e no Brasil desastre de hoje. Ainda é a doutrina principal, a religião principal, a fé principal, a fé no embuste, a fé na mentira. E Salomão adotou aquela fé maligna da idolatria. E Deus, que não se deixa escarnecer ou zombar, Deus fez parecido com Salomão em termos de honra ou desonra. Salomão desonrou o Senhor, desonrou o Deus de Israel, o Deus Criador, que revela-se a si mesmo nas Escrituras, e adotou os ídolos criados, inventados, canonizados, trazidos à luz por alguém que não tem o temor de Deus. E Deus se vingou do Salomão. Deus se vingou do Salomão, colocando no trono, Deus se vingou dele, colocando no trono de Salomão um homem que não era o príncipe. Deus colocou no trono de Salomão um homem que não era o príncipe. Do jeito que Salomão trocou o Senhor pelos ídolos, do jeito que o Salomão trocou o Senhor pelos ídolos, o Senhor trocou o príncipe por um soldado, para a vergonha do Salomão, para a decepção do Salomão. Deus trocou aquele homem
Deus fez com que aquele homem sofresse a sua maior vergonha, a sua maior humilhação. O seu filho foi rejeitado da forma que ele rejeitou o Senhor. Da forma que ele rejeitou o Deus de Israel. O Deus de Israel rejeitou a sua dinastia, a sua semente. Portanto, meus amados irmãos, não se pode zombar de Deus, não se pode escarnecer de Deus, não se pode fazer, não se pode jamais ofender a santidade de Deus. O que aconteceu, meus queridos, é que aquele homem tinha feito para si ídolos e desonrado a Deus, desprezado a Deus. Ele fez o mal para a sua semente. Ele fez o mal para a sua própria terra. Ele fez grande mal ao seu povo. O resultado, meus queridos, é que o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece os nossos corações, as nossas intenções, o nosso serviço, aquele que nos conhece, aquele que fala conosco através da sua palavra, aquele que está sempre conosco, aquele que nos orienta, este Deus poderoso desprezou também. Ele desprezou aquela dinastia e colocou um soldado no lugar do filho do rei. Um soldado no lugar do filho do rei, porque eles zombaram do Deus Todo-Poderoso. Não se pode jamais zombar do Senhor. Homem nenhum fez isto. Homem nenhum conseguiu zombar de Deus e não ficar numa situação miserável. Todos que zombaram de Deus tiveram a sua recompensa. E agora, meus amados, Deus mandou um profeta, falou com ele, e ele ficou absolutamente cônscio de que ia reinar sobre 10 tribos. Eram 12 tribos de Israel. E Deus entregou nas mãos de Jeroboão 10 das 12 tribos, deixando apenas 2 tribos na casa de Davi, e não era pela dinastia de Salomão, e sim um tributo ao falecido rei Davi. Meus queridos irmãos, nós aprendemos muito na palavra de Deus quando temos temor, quando colocamos em prática a palavra de Deus, quando desejamos ouvir a voz de Deus. Agora, o Jeroboão está reinando já faz muitos anos, já tinha feito miséria. Já tinha feito miséria. E o filho dele adoece. O filho dele adoece, não sabemos se é o príncipe primogênito, tudo indica que era o primogênito. E ele naquela aflição, convoca, fala com a sua mulher, combina para que ela vá fazer uma consulta ao profeta, mas vá disfarçada. Eles tinham feito tanto mal, eles tinham injuriado tantos profetas, eles tinham injuriado tanto a nação, eles tinham desprezado com tanto rigor a palavra de Deus e a palavra dos profetas, que deveria ir disfarçada. O pensamento dele, se ela for disfarçada, ele a recebe, ela, e quem sabe, nós teremos o benefício. E ele ensinou, ele era um homem astuto, ele era um militar capaz, entendia de estratégias, e ele disse: olha, você se disfarce e vá a Siló conversar, consultar o profeta Aías. Ele está lá. Foi ele quem falou comigo
falou a respeito do que aconteceria comigo. Agora, leva um presente, mas um presente de pobre. Aqui não diz, o texto não diz assim, mas é porque nós entendemos isto. Presente de rei era ouro, era roupas caras. E aqui, no versículo 3, ele diz: leva 10 pães, presente de pobre. Leva alguns bolos, presente de pobre. Leva uma botija de mel, uma garrafa de mel, se fosse dos dias de hoje. Leva uma botija de mel, leva uma garrafa de mel para ele. E ele vai dizer o que vai acontecer. E a mulher fez exatamente, ela estava tão aflita quanto o marido, o filho doente, e ela fez exatamente, se disfarçou, pegou o seu presente de pobre e se mandou para Siló. Só que aquele homem estava cego, já bastante idoso, não tinha secretários. O povo de Deus, os homens de Deus, não usufruíam disto. Os tempos eram outros, de fato, mas é porque também a realidade de quem serve a Deus é outra. E Deus tinha falado com ele: Aías, te prepara. A mulher de Jeroboão vem te visitar. Ela vem visitar, eles estão aflitos, o filho deles está doente. E ela vai entrar na sua casa fingindo ser outra pessoa. Aí, meus amados irmãos, quando o profeta cego escuta o barulho dos passos daquela mulher, ele diz: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a te dar uma triste notícia. Eu vou te comunicar uma triste notícia. Assim diz o Senhor. Vai dizer a Jeroboão: assim diz o Senhor, eu te levantei do meio do povo e te coloquei como príncipe do povo. Eu rasguei o reino da mão de Salomão, da casa de Davi. Eu te dei uma parte e tu não foste fiel a mim. Não guardou minha palavra, não andou na minha instrução. Seu coração foi infiel. Não guardou com todo o seu coração o que eu ensinei para fazer o que é correto. Tu fizeste o mal. Tu fizeste pior do que todos os que foram antes de ti. Na verdade, ele era, na sequência, o quarto rei de Israel. Só que havia se dividido, mas ele era o quarto rei, contando de Saul, Davi, Salomão e Jeroboão. O quarto rei, muito embora não fosse sobre o povo 100%, era sobre 10 tribos. Era sobre as 10 tribos do norte. Mas acontece, meus amados irmãos, que o nosso Deus conhece, o nosso Deus acompanha, o nosso Deus vê os nossos atos, ele acompanha os nossos passos, ele observa. O nosso Deus conhece tudo, vê todas as coisas. E neste versículo 9 diz: tu fizeste pior, tu fizeste o pior mal, fizeste pior do que todos que foram antes de ti. Fizeste outros deuses, imagem de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Agora, no versículo 10, a mensagem do profeta cego da parte de Deus. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão
ou seja, o reino só estava começando. Destruirei de Jeroboão toda a descendência. Acabou a dinastia. Toda a descendência. Todos os que já têm idade, os que estão nascendo, toda a descendência, todos os parentes de Jeroboão. Todos. Os que são pobres são escravos. Os que são livres, mas não estão no palácio. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco. Na época dos profetas, e até em alguma época muito recente, os criadores tinham aqueles currais, e de tempos em tempos eles faziam a raspagem nos currais e lançavam o esterco bem longe da cidade, para evitar praga, para evitar mosquito, para evitar. Então a linguagem é esta, a linguagem de campesino, a linguagem de quem vive no campo, de quem trabalha no campo. Os descendentes de Jeroboão serão lançados fora como se lança o esterco, até exterminar, até não ficar ninguém. E um juízo terrível, meus irmãos. Versículo 11, um juízo terrível, o juízo do versículo 11. Quem morrer da casa dele, da casa de Jeroboão, aquele que morrer na cidade, no lugar de um sepultamento, os cães comerão. E o que morrer no campo, o que morrer fora da cidade, o que morrer no trabalho ou em suas habitações, em áreas rurais, serão devorados pelos urubus. Quem disse foi o Senhor. Versículo 11. O juízo de Deus contra os corruptores. E nos dias de hoje, os corruptores hoje entrarão no mesmo juízo. O erro brutal do catolicismo e do protestantismo sem Bíblia, de achar que não, na época da lei Deus era castigador, mas agora nós temos a graça, é só graça. Não brinque com a graça. Não brinque com Deus. Não brinque com o fogo. Na época da lei, claro, havia pena de morte, havia determinadas regras, determinadas coisas que eram bem diferentes de fato. Mas não é que Deus fosse castigador e Jesus seja poupador de corrupto. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem a mesma santidade do Pai, tem a mesma verdade do Pai, tem a mesma pureza do Pai, tem a mesma grandeza do Pai, tem a mesma glória do Pai e jamais acoberta corruptos. A corrupção de Jeroboão foi punida de uma forma cruel. Quem morresse dos seus parentes na cidade antes que houvesse providências para um sepultamento seria devorado pelos cachorros. E o que morresse no interior seria devorado pelos urubus. Algo terrível. No versículo 12, o profeta de Deus diz para ela: agora se levante e volte, vá para a tua casa, mas quando tu entrar na cidade, o menino vai morrer. Assim que tu entrar na cidade, antes de chegar em casa, o menino tem morrido. E todo Israel vai chorar. É um príncipe, é o filho do rei. Todo Israel vai chorar. Vai sepultar com honra. Porque é príncipe, é filho do rei. E, escuta isto, mulher de Jeroboão, este é o único sepultamento da tua família. Este é o único que será sepultado da tua família. Os outros serão devorados pelos cachorros ou pelos urubus.
Somente este, porque Deus conhece o coração dele e sabe que ele era diferente do pai, da mãe e da raça. O Senhor levantará também um rei sobre Israel, e este há de destruir a casa de Jeroboão no mesmo dia. E digo eu, há de ser assim. Meus amados irmãos, profetas de Deus, nunca se preocuparem em agradar ninguém. Claro que nenhum foi agressivo ou desagradável no sentido de querer ser desagradável, mas a palavra da verdade é esta. Estava na boca dos profetas, estava na boca do salmista, estava na boca dos sacerdotes santos, estava na boca do Senhor Jesus, estava na boca dos seus discípulos e é para estar na boca da igreja. A palavra do nosso Deus. O nosso versículo último, versículo 16 diz: e o Senhor entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e fez Israel pecar. É a recompensa dos corruptores. Ser corrupto já é um terror. Viver no pecado já é um terror. Agora, ensinar o pecado, proclamar o pecado, divulgar o pecado, sancionar o pecado, não, isso não tem nada não. É assim mesmo. Tem muita coisa assim. Não encoraje o mal, não sancione o pecado. Deus não terá nenhum destes por inocente. O Senhor nosso Deus, Ele sabe guardar o seu povo e continua instruindo pela santa palavra. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela tua bondade, pela tua grandeza. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, manifesta, Senhor, o teu poder, a tua glória na vida da igreja. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã apresentaremos o programa dos jovens na nossa congregação na quarta etapa do Conjunto Ceará. Na sexta-feira será apresentado o programa dos jovens, na terceira etapa do Conjunto Ceará. E na segunda-feira volta o irmão Freire em nome de Jesus Cristo com mais um tema das Escrituras. Deus abençoe vocês, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.